Olá, terceiro ano! Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula e hoje é de Geografia sobre Revolução Industrial. Eu gostaria de lembrar com vocês sobre o que nós estudamos, que foi sobre atividade artesanal. Lembra o que nós estudamos? Nós vimos que antes de existirem as indústrias ou fábricas, a forma de produção dos objetos em geral era artesanal, ou seja, manual, como vocês estão vendo nesses exemplos aí. Então, todo objeto artesanal, ele necessita de matéria-prima. Mas o que é mesmo matéria-prima? Vamos ver? Matéria-prima é o produto natural ou semiprocessado utilizado na fabricação dos objetos e, ao ser transformado pelo artesão, ele resulta em um produto final. Vamos ver alguns exemplos de matéria-prima aqui. A gente tem a madeira, que pode ser feito móveis, e outros objetos, e temos o algodão, que pode ser feito por meio dele roupas e etc. Lembrando desse conteúdo que nós já estudamos, vamos passar agora para o assunto dessa aula, que é sobre a Revolução Industrial. Ao longo da história, com o aumento da população, surgiu a necessidade de mais produtos para atender a todos. Isso gerou uma grande transformação na forma de produzir os objetos. A chamada Revolução Industrial, ocorrida inicialmente na Inglaterra em meados do século XVIII. Nesse período, o trabalho artesanal já não supria a procura por roupas, calçados e os demais utensílios. Assim, máquinas e técnicas de produção, em grande quantidade, foram desenvolvidas para produzir mais em menos tempo. Foi o começo, então, do trabalho industrial no mundo, que mais tarde espalhou-se para outros países. Deu início na Inglaterra, mas depois se espalhou para outros países. Algumas características desta revolução. A primeira delas é que as primeiras indústrias foram de tecelagem. Os fios e tecidos eram feitos em teares mecânicos, movidos a energia de vapor, pois ainda não havia energia elétrica. A segunda característica dessa revolução é que, para transportar os produtos industrializados à população cada vez mais numerosa, foram desenvolvidos trens, também a vapor, pois naquela época o petróleo ainda não era usado como combustível. E a terceira característica é que as fábricas ou indústrias eram de propriedade privada, ou seja, pertenciam a indivíduos ou empresas. Homens ou mulheres eram contratados como empregados e trabalhavam em troca de um salário. Algo interessante que a gente pode notar também nesse período da Revolução Industrial é que, infelizmente, crianças maiores de 6 anos também trabalhavam nas indústrias. Pois é, das 6 horas da manhã até as 7 horas da noite elas trabalhavam, ganhando um salário 5 vezes menor do que a dos adultos. Imagina! Ou, às vezes, elas trabalhavam em troca apenas de alimentação e alojamento, que era um lugar para elas poderem dormir. Além delas serem também castigadas quando conversavam ou não trabalhavam de acordo com as exigências do patrão. Infelizmente, a gente descobre, isso que aconteceu também no período da Revolução Industrial, em que diversas crianças precisavam trabalhar para se sustentar e até ajudar a sua família também. Aqui um resumo do que a gente viu agora, tá certo? A Revolução Industrial surgiu no momento em que a população crescia e havia então a necessidade de produzir mais produtos para atender a população, que ela estava querendo muito comprar e em busca de outros tipos de objetos. A demanda era grande, a procura era grande, se precisava ter mais objetos
para conseguir atender a população. Então, por isso, como a gente iniciou falando nesta aula, que o trabalho artesanal já não estava mais suprindo a necessidade, porque o trabalho artesanal era um trabalho mais demorado, né? Era feito à mão, uma pessoa ali fazendo, então não dava para atender a demanda da população. Então surgiu aí a Revolução Industrial, certo? Então ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Um beijo!